Ora, muito boa tarde, cá estamos novamente, canal Lab Reativos, conversas sobre saúde mental, Tiago e Nuno. Boa tarde, Nuno. Tá, Tiago. Vamos Então falar. hoje vamos responder à votação dos nossos ouvintes, não é? Sim. Que é o tema vencedor, Ok. Narcisismo e autoestima. narcisismo e autoestima. Portanto, o povo votou e decidiu. E decidiu muito bem, decidiu muito bem, decidiu muito bem. Só que é um tema nuclear. Durante muito tempo, quando as pessoas me falavam em autoestima, sim, nas revistas cor-de-rosa e tal, Uhum. fala-se muito em autoestima. E eu, de forma reativa e talvez não muito inteligente, hum, eu costumava responder, bom, a autoestima é aquela estima que nós temos pelo nosso carro. Ah, Pronto, mas a realidade é que a expressão é suficientemente eloquente, e é útil. É, é tão evidente o quanto as pessoas não gostam de si próprias, é, é, e, portanto, vivem mal consigo próprios. Como é que se pode viver bem com uma pessoa de quem não se gosta? É que eu posso estar com os meus amigos, com os meus vizinhos, com os meus familiares, com essa malta toda, mas há um gajo com quem eu vou estar sempre, que é comigo próprio. Vou. Onde quer que eu fuja, lá vou eu atrás. Portanto, se esse gajo, se eu não estimar esse gajo, estou sempre mal acompanhado. É verdade, isso pode ser uma verdadeira maldição, não é? Pois, então, Ah, mesmo a Leia daquelas da mitologia grega, que os fulanos tinham assim aqueles requintes de malvadez, quando, eh, digamos assim, eh, inventavam as maldições a que as personagens da mitologia grega eram sujeitas. Narcisismo, Narciso, foi precisamente sujeito a uma maldição dos deuses. Eu conheço o mito assim um bocadinho pela rama, mas Narciso pediu aos deuses para ser belo. E, e os deuses concederam-lhe esse desejo. Mas ele ficou tão arrogante com a dádiva recebida, tão assoberbado, que os deuses ofendidos com isso condenaram-no, transformaram-no numa planta que vive naturalmente à beira do lago, o narciso. Por sinal, é uma planta bastante bonita, é mesmo. Mas Narciso ficou a olhar-se a si próprio refletido no lago ad eterno. Uh, uh, se calhar, se calhar cabe aqui uh, falar de uma ideia que eu acho que na psicanálise com muita frequência se utilizam alegorias às mitologias clássicas. Por um lado, são aquelas que nós na Europa conhecemos. Nós desconhecíamos, e ainda hoje desconhecemos muito, das mitologias de outros povos, hum, americanos, povos asiáticos, povos africanos. Praticamente não conhecemos quase nada da mitologia desses povos, e as clássicas eram relativamente conhecidas pelos intelectuais que criaram a psicanálise, nomeadamente. E encontravam muitas vezes uma narrativa explicativa para ideias sobre o inconsciente humano, precisamente porque estes mitos
eram um depurado de gerações e gerações de histórias que eram contadas oralmente de pais para filhos. E cada geração modificava um pouco aquilo conforme aquela pessoa que estava a contar. Mas havia um traço comum a todas as pessoas que iam contando esta história, e esse traço comum é aquele que normalmente a psicanálise vai repescar, porque é comum ao inconsciente de todas as pessoas. Eu transmito à geração seguinte a história com nuances minhas e com outras que são comuns aos meus ancestrais e que serão comuns aos que me sucedem. E quem apanha algures da história no meio do caminho, de certeza pode apanhar vários. Estou-me a lembrar das lendas do Rei Artur, que têm muitas versões, mas depois há uma parte da história que é comum. É comum a todas as versões. E eu acho que as mitologias clássicas, grega e latina, inspiraram muitas alegorias psicanalíticas, precisamente porque vão ao encontro disso, deste ser que é tem tanta, está tão assoberbado consigo próprio, é tão magnífico, tão maravilhoso, sente-se, já lá vamos, sente-se tão magnífico, tão maravilhoso, que acaba à beira do lago, sozinho, a ver-se refletido na água. Não só incapaz de ver os outros, mas se calhar mesmo sozinho, sem que os outros o vejam ele. Pronto, isto foi assim o, o, o que me ocorreu sobre Narcisos. Está apresentado. Agora, como é que podemos transpor um pouco isto para uma linguagem mais clínica, mais contemporânea, não é? Porque eu diria que todos nós temos um narcisismo, não é? Pelo menos é essa a concepção psicanalítica, talvez mais clássica até, não é? Portanto, nós todos temos uma estrutura narcísica. Eu acho que isto era a primeira coisa que eu poria em cima da mesa, que é todos nós temos um narcisismo. E normalmente quem aparece em terapia, de certa forma, traz um narcisismo que está adoentado. Adoentado, acho que é um bom termo. Ah, eu estava aqui a tentar pensar até se poderíamos falar de algum caso clínico em que o narcisismo não tivesse adoentado, mas confesso que tenho alguma dificuldade, porque acaba por ser a estrutura toda. É, a psicanálise está cheia de modelos ontológicos. Ontológico, leia-se da origem do ser, do próprio indivíduo, do indivíduo. Há vários, longe de mim ser capaz de enumerar vários e falar sobre eles, não sou um académico, mas aquele que a mim melhor me serve, pressupõe que algo, numa altura em que não existe ainda sequer eu, por processos que agora não é muito relevante estar a falar sobre eles, então perdíamos o fio à meada, gera-se um eu, um self, um ser, não é? E este processo é, não sei se poderia dizer o da geração, mas os primeiros processos deste self, deste eu, são processos narcísicos, têm a ver do eu com ele próprio, na relação com ele próprio. Porque, de acordo com este modelo que a mim me faz sentido, no início
criança, o bebé, ainda não tem sequer a noção da existência do outro. Uhum. Primeiro é o eu versus o não eu. E só depois é que, mais à frente, eu vou começar a vislumbrar que há um género de eus fora de mim. E, mais uma vez, neste modelo de pensamento que a mim me dá jeito, estes eus que estão fora de mim, eu chamo-lhe mesmo eus, porque são cópias de eu próprio. E agora vou citar um, um, um amigo meu, um mestre, em mais do que um sentido, que uma vez disse uma frase, nunca mais me esqueci, já lá vão mais de 20 anos, que é: há umas pessoas para quem os outros são eu muitas vezes. Uhum. E eu acho que ele tinha imensa razão, que é esta fase em que o bebê reconhece que lá fora existem uns seres equiparáveis a mim e que são iguais a mim. São como se fossem eu. Só mais à frente é que ele vai começar a perceber. Vou brincar aos eruditos. Vai começar a perceber a subjetividade do objeto. Ou seja, vai começar a perceber que os outros seres, entes que estão lá fora, afinal têm peculiaridades próprias, têm uma individualidade própria, como eu também tenho uma individualidade própria. Portanto, todo este processo de maturação, há todo um conjunto de fenómenos, de interações, de transações que são narcísicas, que se refletem no eu. Portanto, quando se diz que fulano é um narcísico, ok, provavelmente estamos a falar de alguém em quem este processo não correu tão bem. Ou, Uhum. ou no qual nós estamos a projetar o nosso próprio narcisismo. Também acontece. As nossas questões narcísicas. Um, pronto, assim, há depois uma outra coisinha que eu não queria deixar de fora, mas para não estar a monopolizar a conversa, passo da bola. Eu estava a pensar aqui, nesse seguimento, nos vários alimentos narcísicos que se tem que dar, ao ser em construção. Ou seja, isto para dizer que há necessidades narcísicas distintas, e nem todos os pacientes que nos aparecem têm sempre a mesma necessidade narcísica. E que nós devemos ir de encontro a essa necessidade narcísica específica e ter cuidado, se calhar, a alimentá-la. Ou, para já, eu diria isto. Eh, é óbvio que experienciar uma certa fome narcísica em fases precoces pode resultar em desastre, ou em coisas complicadas depois de gerir. Posto isto, eh, tem-me a entrar aqui numa veia demasiado académica, porque eu até depois gosto de pensar nos diferentes narcisismos que existem, nas diferentes fases de estruturação narcísica. Sim, não te esqueças que eu acho que é importante, sobretudo para o nosso público-alvo, que é tornar isso razoavelmente compreensível. Porque eu acho que muitas vezes os próprios psicanalistas envolvem-se numa análise de aspectos tão particulares do processo de desenvolvimento narcísico que às vezes eu acho que nem eles próprios já percebem o que é que estão a dizer. E, sobretudo, quem os ouve raramente percebe o que é que eles estão a dizer. Portanto, precisamos aqui de um pouco de moderação para, lá está, não ficarmos numa posição, entre aspas, narcísica, a falar coisas muito bonitas, mas que ninguém percebe. Eu aproveitei aqui
a embalagem. Já agora, pá, permite-me atirar que eu acho tão importante frisar isto, que é, no senso comum, ah, quando se utiliza a expressão de que alguém é narcísico ou não é, ahm, o- o- a ideia é de alguém grandioso, não é? Vistoso, tonitruante, não é? Grandioso, quando de facto o que é subjacente a esse género de funcionamentos patológicos é um sentimento de inferioridade, de incapacidade. Eu ia dizer subcapacidade. Não, não é. É de incapacidade. Uh, eu vou usar a caricatura que gosto muito, que é, eu não posso dizer marcas, mas é aquele indivíduo que, por onde quer que vai, pousa o porta-chaves azul e branco, que é sinónimo de estatuto, é sinónimo de. É como se o tipo, se não tivesse aquela prótese que é o porta-chaves, ele de facto fosse um indivíduo muito pouco interessante. Um, Ocorre-me só mais um exemplo, que é o indivíduo que é o senhor professor doutor fulano de tal. Ele não é o Zé, não é o Manel, é o senhor professor fulano de tal. O nome dele tem que vir sempre com esse título, O adorno. esse adorno, né? Que tem um caráter de prótese. Uh, prótese no lugar de algo que deveria lá estar e que o indivíduo sente que não está. E saliento isto, não é em concreto se está ou não está, o que é relevante. Basicamente, não me interessa saber quantos centímetros tem a pila dele. O que interessa é perceber aquele indivíduo sente que tem a pila pequena, independentemente dos centímetros. E vive com esse sentimento. Então, ele não compra o carro do porta-chaves azul e branco, um qualquer, é o da gama mais alta. O dele tem. Eu lembro-me, quando era interno, mesmo no início da carreira, num serviço onde fiz o meu internato, havia um sénior, pá, um gajo que tinha fortuna pessoal, o gajo quase fazia medicina por gosto, por gosto mesmo. E era bom naquilo que fazia. E tinha um carro de uma determinada marca. E depois havia um interno da especialidade que estava lá a fazer pela vida dele. Mas a malta costumava. Entre nós, não reparávamos nisso. Eles tinham os dois um carro da mesma marca, do mesmo modelo. Só que o mais velho tinha uma fortuna pessoal substancial, tinha o modelo mais simples. Eu lembro que na altura ainda tinha os vidros de Sim. subir e descer a manuais. O outro, o gaiato, o mais pequenino, o que ainda estava a trepar na vida, tinha o que tinha os luxos todos. Tinha ar-condicionado, tinha os vidros elétricos, tinha. Enfim, e lembro-me de nós às vezes comentarmos isso, nós, entre colegas, não sei quantos, pá, anda no carrinho mais simples, banal, não precisa de prótese. O outro precisa de prótese, porque falha ali qualquer coisa. Já agora, confirma-me ou infirma isto, mas eu tenho a ideia que quando se fala de narcisismo, se fala sobretudo de falha, é de algo que não aconteceu, de algo que não foi suficiente. Hum, Regra geral, acho que sim. Mas
eu acho que é uma palavra que está muito associada a essa conotação mais psicopatológica, quando ela, em termos mais conceituais, é muito mais ampla. Portanto, pronto, um pouco como eu dizia mais ao início, todos nós temos uma estrutura narcísica, não é? Eh, e eu aqui não sei explicar melhor que isto sem entrar em grandes tecnicalidades, mas o narcisismo também é montado segundo uma certa linha de desenvolvimento, com as suas variações, não é? E tem fases, mas de uma regra geral, sim, está muito conotado a falha narcísica. Tu- Bom, eu penso nesses termos e saliento esses termos porque a patologia narcísica é oriunda de uma fase do desenvolvimento em que o outro ainda é pouco reconhecido. Portanto, é algo de eu versus o universo. E o universo dá-me aquilo que eu preciso ou não me dá aquilo que eu preciso. Sim, Hum, a fase mais maciça do desenvolvimento, os alicerces do desenvolvimento narcísico, são lançados numa fase em que ainda não há um terceiro, em que ainda não há a triangulação. Hum, Portanto, a rivalidade, a interdição ainda não são temas. É mesmo o universo dá-me admiração, reconhecimento, dá-me amor, aguenta comigo ou não aguenta comigo. Ou seja, eu faço uma birra e o universo desmaia, ou eu faço uma birra e o universo destrói-me, dá-me um ensaio de porrada, ou eu estou doente e o universo não repara, ou N. É sempre eu versus o universo. Aqui o universo é suficientemente bom ou não é suficientemente bom e pronto. E esta escassez narcísica, de uma forma simplista, mas é aquela que me dá jeito, pode ser suprida de duas maneiras. De uma maneira mais maniforme, que é, então, eu compro um carro maior, ou de uma forma mais depressiva, mais madura. Eu, de facto, não valho nada. Provavelmente as pessoas perguntam, mas esta pessoa vive mais infeliz. Sim, vive mais infeliz. Mas tem a semente para mudar qualquer coisa. Ou seja, eu não presto. O que é que eu posso fazer para melhorar? Ou seja, eu sou capaz de refletir sobre mim e encontrar estratégias para amadurecer. Se eu for comprar outro carro, um carro maior, para reparar a falha, para já eu nem sequer estou a reconhecer que possa haver um problema qualquer do meu lado. O problema, obviamente, é que o meu carro é pequeno demais, tenho que comprar um maior. É uma fuga para a frente, é uma solução maniforme para a coisa. É. Portanto, ocorreu-me esta distinção entre a solução narcísica mais maniforme ou a solução narcísica mais depressiva, quanto a mim é mais saudável. uhum. Contém o espaço para
para maturação. Eu também não consigo deixar de destacar que há aqui uma relação quase impossível de não destacar entre narcisismo e materialidade. Portanto, ah, eu há bocado falava de uma estrutura narcísica, em que, pronto, dentro daqueles modelos ontológicos que falavas, não é? Ah, em que o sujeito tem a sua própria estrutura narcísica e material, portanto, não é uma coisa material, obviamente. Chamemos-lhe, eu não sei se poderemos ir por aqui, mas uma parte da sua subjetividade será esta estrutura narcísica a subjetividade do sujeito, ou aquilo que monta a subjetividade do sujeito. Quando tu falas da materialidade, não te esqueças que, nesta fase, o bebé, todos nós, ah, precisamos de comer, beber, calor, ruído quanto baste, estímulo quanto baste, estímulo, vários estímulos quanto baste. Estamos ainda muito ligados ao mundo material. Aliás, é escasso o aparelho de pensar ainda. É um aparelho de pensar que ainda há pouco percebeu que existia. Quer dizer, eu acho que ainda não percebe que existe, mas ainda há pouco se destacou de uma amálgama que é a origem. Este é um modelo que a mim me faz sentido. Que é, nós na origem somos um ser amalgamado com o universo. Não nos distinguimos do exterior, não nos distinguimos do universo. Não nos distinguimos da nossa mãe, porque ainda por cima estamos ligados por uma placenta que há algures histologicamente lá pelo meio, ninguém consegue dizer qual é que é a parte da mãe e qual é que é a parte do bebê. Portanto, a fusão é a este nível. Não é? Uhum. Portanto, saímos desta amálgama e destacamos-nos da amálgama. Ainda há pouco tempo acabámos de nos destacar da amálgama. Portanto, a materialidade aqui como é que eu ia dizer, é a regra principal. O bebê precisa de comida, comida. A mãe pode ser uma queridinha, mas se não lhe der de comer, ele morre. Precisa de água. Toda a gente pode amá-lo muito, mas se não lhe derem água, ele morre. E acabou-se. Nesta altura é mesmo a coisa material, é a única, é a sobrevivência. É sub... o psíquico está avassalado pela sobrevivência. E isto depende de coisas materiais. Mais à frente, nós já somos capazes de dar essas coisas materiais como razoavelmente adquiridas, então passamos a ter disponibilidade eh, para outras operações mentais. Mais uma versão da coisa que eu acho que não pode deixar de ficar de fora, que é a parelha, entre aspas, narcísico depressivo. As personalidades narcísicas têm grande tendência para se complementarem nas relações com personalidades mais depressivas. Hum. Se formos pensar em termos de bom e mal mal da fita e da vítima, na realidade, não sei se é bem assim, porque o próprio depressivo tem tendência a ter-se a personalidades mais narcísicas e a ficar por ali. Há um bocado aquela ideia, os narcísicos tendem a predar as pessoas mais frágeis. Bom, sim, talvez, mas as chamadas pessoas mais frágeis, com a baixa autoestima, têm tendência para
se aterem em relações com personagens narcísicas. E viverem para servir em relações assimétricas, em que servem. Olha, eu faço o gestinho para cima. Esta porcaria, isto é como a noda da fruta na toalha. Esta porcaria, por muito que se lave, fica lá sempre uma manchinha. Não é? Que é o narcísico. O narcísico. Eh, e é frequente o, o- a personagem mais depressiva ficar refém, eu diria quase, do seu próprio passado narcísico, fica ali quase numa saudade de quando eu era maluco, de quando eu achava que a solução era ter uma gravata de seda em vez de uma gravata, não sei de que é que são as gravatas, pronto, nylon, pronto. Ah, sim, porque as mulheres no baile vão ficar todas extremamente excitadas sexualmente quando eu aparecer com a minha gravata de seda. Pronto, ok, a gravata dá, serve. E eu acho que as personalidades da baixa autoestima, depressivas e tal, ficam ali quase que numa saudade do passado. Ai, de antes, quando eu era maluca, que era bom. E estabelecem-se relações extremamente equilibradas. Equilibradas no sentido que são estáveis, mantêm-se, causam sofrimento às duas partes, mas mantêm-se, perduram com sofrimento, mas perduram. Não nos cabe a nós, enquanto terapeutas, ser conselheiros matrimoniais. Mas se, num momento de insanidade, decidíssemos sê-lo, iria acontecer uma coisa muito engraçada, que era retirávamos o narcísico ao depressivo e o depressivo deprimia-se Uhum. ainda mais. Tirávamos o depressivo ao narcísico, ele enfurecia-se um bocado e arranjava outro narcísico melhor que aquele arranjava outro depressivo melhor que aquele narcísico não era grande. Ah, porra! Aquele depressivo não era grande coisa. Aí é a história de um par. E acho que sinto-me até tentado dizer que aí também há a sua cota de sadismo e masoquismo. Mas essa parte aí do masoquismo, deixamos para outras núpcias. Porque o pessoal começa logo a imaginar os fetiches sadomasoquistas e tal, e a ideia de sadismo e de masoquismo na psicanálise é bem mais abrangente. Uh, só a laia, voltando lá atrás, a posição depressiva e submissa, a posição depressiva e submissa granjeiam ao depressivo algum poder. Portanto, e, e para quem tem em pouca estima o seu próprio poder, tem muita dificuldade em abrir mão daquela estratégia que sabe que funciona. Eu gosto tanto desta imagem, não quero deixar de partilhá-la, que é o narcísico, por regra, tem uma tendência pavónica. É brilhante, é bonito, é grande, é lustroso, é, é tonitruante, mais uma vez. É um pavão, mas aquilo bem espremidinho, afinal é um peru.
Tem umas penas mais bonitas. Mas aquilo sem penas é um peru. E magrinho. E no dia em que o depressivo depenar o seu narcísico, vai ficar muito aflito, porque afinal, em vez de ter um ser magnificente, em casa tem peru. E magrinho. Pois é, aí está desmontado Quando o se conto de depenam. fadas. É. Já agora, mais uma chega. Isto, nós só vivemos na geração em que vivemos e conhecemos a história que conhecemos. Há sempre aquela tendência para dizer no meu tempo é que era bom. Não é verdade. Mas eu acho que por uma série de vicissitudes, nomeadamente esta coisa fantástica que a nossa sociedade, a nossa economia, as nossas coisas ocidentais criaram, em que as mulheres, felizmente, têm o prazer de poder ir trabalhar, não é? Que é muito bom, coitadas, foram libertadas de uma coisa terrível. E então têm que entregar os seus filhos ao cuidado de terceiros, de estranhos. E que acho que cada vez mais, porque as crianças são criadas por pessoas que não lhes têm afetos genuínos, a estruturação narcísica cada vez é mais deficiente. E eu acho que cada vez mais vão surgir pavões, vão surgir seres magnificentes, mas que de facto, uma vez depenados, são perus. Epá, eu até simpatizo com os perus, pá, são perus magrinhos, pronto, acabou-se. Uh, Acho que estamos a construir, imagino que estamos a construir mais e mais, e bem estávamos nós quando tínhamos mais depressivos, que ao menos ainda eram capazes de refletir qualquer coisa. Uhum. Bem, aqui acho que deixaria aqui no ar que relação então é que se pode afirmar que existe entre narcisismo e autoestima. Portanto, eu acho que um pouco, talvez para tornarmos isto mais, como Útil. dizias, sim, mais dentro para a nossa população. Porque, por exemplo, é uma queixa comum a pessoa dizer o paciente não se vem a queixar do seu narcisismo, se vem dizer que tem uma baixa autoestima. Portanto, eu acho que esta terminologia é a que é usada pelo paciente, a autoestima. Como é que poderemos associar isto ao narcisismo? Eu diria que o paciente que nos diz que tem baixa autoestima, embora não o saiba, já deu um passo à frente e já reconhece que se sente falho, que sente que algo não está bem com ele, em vez de usar estratégias maníacas de fazer coisas para compensar essa falha, mas sem ter consciência que tem essa falha. Não quer dizer que tenha a falha. Quer dizer que nem sequer lida com ela, quer tenha, quer não lida com ela. Compra um vestido novo, compra um carro novo, tira mais um doutoramento. Não estou a dizer que as pessoas, sem demérito, acredito que haja pessoas que gostem de estudar a vida inteira e se calhar muitas pessoas tiram muitos doutoramentos porque têm que andar de bolsa em bolsa para conseguirem sobreviver. Sem demérito, mas alguns tiram doutoramentos e pós-doutoramentos e aquelas coisas todas também como forma, como prótese narcísica. E nem têm a mínima consciência de quanto é a sua baixa autoestima. Portanto, eu diria que os pacientes
que nos dizem que afinal até têm baixa autoestima, epá, se calhar até são as pessoas que já estão que já estão a começar a mudar qualquer coisa, são capazes de mudar qualquer coisa. Ah, Para se admitir que se tem problemas de autoestima, quer dizer que já há alguma estima do próprio. exatamente. E Sim, já agora, uma pedradazinha no narcisismo psicanalítico, que é os pacientes que nos procuram para, para efetivamente se tratarem, porque há pacientes que procuram psicoterapia, não vêm para se tratar. Muitas vezes vêm para fugir dos medicamentos, ou vêm porque é chique fazer psicoterapia. Houve uma época em que isto era mais patente, não sei, agora já talvez não tanto, mas houve uma altura que era chique fazer psicoterapia, então muitas pessoas iam fazer, mas não visavam. E eu acho que os pacientes que genuinamente nos buscam para fazer psicoterapia já têm meio caminho andado. São pessoas que de alguma forma assumem que se calhar eu preciso de ajuda, se calhar eu posso ser ajudado, se calhar eu posso ser ajudado na relação com o terapeuta. Ah, portanto, as pessoas com baixa autoestima, ah, eu acho que já vêm com uma parte do trabalho feito. Por muito que lhes doa, mas é por aí. Enquanto que aos outros aparentemente não lhes dói nada. E sim. enquanto a marca de carros com. Pronto, também já chega. Enquanto aquela marca vai chegar a uma altura que já não produz um modelo acima, isto para alguns indivíduos é a vida toda, ahm, e depois a queda é vertiginosa, e depois o peru fica sem penas. Ahm, os outros não. Os outros podem continuar a crescer. Ah, olhar para a baixa autoestima de frente e lidar com. Muito bem. Bom, momentos finais, pensamentos finais. Lançamos a martelada. Olha, epá, hoje não, mas acho que é uma boa ideia anunciares a ideia, anunciarmos as Sim, nossas marteladas. Hoje não, mas em conversa prévia decidimos criar uma rubrica que se vai chamar Marteladas, em que nós, no final, havendo oportunidade para isso, fazemos uma sugestão cinematográfica, literária, musical, que possa tocar ou sugerir o tema de que falamos nesse dia. Assim, à laia de uma martelada. é isso. Ok? Portanto, Está fiquem, anunciado. esperem, vai haver marteladas. Bem, sobre isto, o nosso narcisismo e autoestima. Fica uma falha? Fica sempre, não é? Pois, Ah, também é o que nos alimenta. Também podemos dizer que, dependendo da falha, não é? Mas ah, também há falhas que nos permitem olhar sempre por outro caminho, criar caminhos. sim. Tiago, e preciso de olhar para a falha. Só olhando para a falha é que eu posso superi-la. Pá, se eu sou ignorante numa determinada área e isso me magoa muito,
eu não vou, ou olho para a minha ignorância e digo, pá, eu sou ignorante nesta área, vou ler, vou aprender, vou estudar, ou fico na outra posição maniforme, que é essa porcaria. São todos uns totós. Quem quer saber lá de, seja lá qual for o tema que eu sou ignorante, não é? Futebol. Não percebo nada de futebol. Esse futebol é tudo uma porcaria, isso não interessa a ninguém. Não, sou eu que sou ignorante. E sinto-me mal com isso. Então ataco os gajos que percebem de futebol, em vez de colmatar a minha ignorância. É bem dito. Muito bem. Chegamos ao fim do nosso episódio. Ah, portanto, o tema escolhido pelo público. Bom, e depois também, agora, numa futura ocasião, também havemos de criar outra sondagem Sim, sim. ah, para tornar a nossa audiência mais participativa. É. Acho que as pessoas também se divertem um bocado a escolher o tema. Muito bem. Tiago e Nuno, somos os Reativos. Até uma próxima oportunidade. Até breve.